Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz a todos. Mais um dia, mais uma semana iniciando e vamos então começar essa semana meditando na palavra de Deus, colocando sempre Ele em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça, e com a esperança, com a convicção de que as demais coisas serão acrescentadas. Então já estamos há 3 dias, do lockdown, e temos mais alguns dias aí pela frente. Vamos orar a Deus para que Ele continue nos dando sabedoria, perseverança, confiança nele, e assim possamos descansar no cuidado do nosso amado Deus em nossa vida. Então daqui a pouquinho vamos fazer o nosso devocional e eu já convido você a abrir sua Bíblia em Tiago capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Tiago capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 10. Tá certo? Tiago capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 10. Então você pode estar aí já se preparando para esse tempo devocional. E lembrando que hoje à noite, às 18 horas, nós então teremos também o nosso devocional à noite, meditarmos um pouco mais na palavra de Deus. Provavelmente a gente vai dar início aí ao estudo sobre escatologia, entendemos um pouco sobre tribulação, sobre o milênio, então essas questões aí. Tá só uma confirmada no restante aqui do material que eu tenho. Se der tudo ok, então hoje à noite a gente vai iniciar esse estudo sobre escatologia, tirarmos algumas dúvidas. Vejo a possibilidade aí de termos um tempo de perguntas e respostas e algo desse tipo, tá ok? Então vamos nos preparar, menos de 1 minuto nós estaremos iniciando o nosso devocional desta manhã. Espero que tenham tido um dia bom ontem com as mães. Quem é mãe aí, que possa ter um tempo especial com seus filhos. Então que Deus possa estar abençoando suas vidas. Ok? Vamos orar? Vamos pedir então que Deus nos abençoe o nosso tempo agora de estudo da palavra de Deus. Senhor, nosso Deus, amado Pai, queremos te louvar, Senhor Deus, queremos te agradecer por mais um dia. Obrigado, Senhor Deus, porque a tua misericórdia se renovou mais uma vez em nossas vidas. Quero, Senhor Deus, em especial te suplicar pela vida do meu amado irmão Neném e a sua esposa, irmã Ângela, que o Senhor possa estar cuidando, Senhor Deus, da vida deles, que o Senhor possa estar vendo, Senhor Deus, e restaurando a sua saúde naquilo que eles têm sofrido, têm passado. Te agradeço, Senhor Deus, pela recuperação do Hélio, pela recuperação da minha irmã Sara, pela recuperação dos demais, Senhor Deus, que o Senhor tem restaurado a saúde. Obrigado, Pai, pelo teu amor, nos abençoa nessa manhã, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, aleluia e amém. Meus amados, vamos abrir nossas Bíblias em Tiago, capítulo 4, do versículo 1 ao 10. Esse será o nosso texto. Sim, a palavra do Senhor. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam da vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerra. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que disser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em vós. Antes, ele dá maior graça.
Cadê? Só um minuto. Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. As referências, aí ficou fixado aqui o comentário dela, só para você ver qual é o texto. Daqui a pouco eu tiro para você entender onde é que está. Então hoje, 11 de maio de 2020, o nosso texto é Tiago capítulo 4, versículo 1 ao 10, um texto muito bom para a gente meditar. E o tema do nosso devocional é o Deus ciumento. O versículo-chave está em Tiago capítulo 4, no versículo 5, que diz o seguinte: Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. O Deus ciumento não sou ofensivo? Reputamos o ciúme por defeito. Então, como um Deus tão santo pode ser ciumento? É que o ciúme de Deus não consiste em um erro, como geralmente é o ciúme humano. Ao contrário, aparece com zelo, digno de louvor, para preservar alguma coisa muito preciosa. Aliás, a Bíblia fala bastante sobre o ciúme de Deus. O ciúme de Deus lhe dá motivo para agir, seja em ira, seja em misericórdia. Temos esse texto em Números 25, Deuteronômio capítulo 4, 1 Reis capítulo 14, Salmo 78 e Salmo 79. Paulo pergunta: porventura provocaremos o ciúme no Senhor? Em 1 Coríntios capítulo 10 e 22. O Senhor muitas vezes se dirige a nós como um marido fiel e zeloso. Assim, ele requer de nós amor e fidelidade. Deus se sente ofendido quando vê a sua esposa, que é a igreja, negligenciando a pureza de sua santa união. O Espírito Santo que habita em nós age para que sejamos cada vez mais fiéis ao Senhor. Ele trabalha para que não haja entre nós e o nosso Deus nenhum pecado que nos tire da pureza cristã. Ele age para que Jesus cresça em nós, para que ele seja o Senhor da nossa vida e não haja em nossa vida nenhum motivo para que o Pai Celeste tenha ciúme de nós. Seja também zeloso para com o nosso Deus. Afastemo-nos do pecado, confessemos os nossos erros e nutramos com a maravilhosa comunhão do Senhor. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Versículo 8 do texto que lemos de Tiago capítulo 4. A oração do nosso autor diz: querido Deus e Pai, muito obrigado pelo teu santo ciúme e pelo teu cuidado para comigo. Então temos aqui um texto muito bom que podemos dele tirar muitas coisas. Se formos fazer aqui uma exposição texto, versículo por versículo, nós vamos ver muitas coisas maravilhosas nesse texto que servem para nos conduzir, para mudarmos algumas posturas. Na verdade, esse era o objetivo de Tiago. Tiago é muito prático. Tiago está agindo aqui com a igreja como um verdadeiro pastor, revelando os problemas dessa igreja, mas dizendo qual deveria ser a postura, como eles deveriam se colocar para estarem novamente alinhados com a vontade de Deus. E nessa parte aqui ele vai falar do problema de brigas, de contendas, de rixas que estava acontecendo com os irmãos. E ele diz, olha, o problema das brigas, e aqui se você parar um pouquinho para ver, quando tem problemas na igreja, quando tem aqueles mal-estar que acontece muitas vezes na igreja, você vai ver que isso aqui é o retrato. Ou seja, há muito tempo atrás já existia o problema que muitas igrejas têm hoje.
E ele vai dizer, de onde procede então esses problemas entre vocês? Aí ele vai dizer, os problemas saem por causa dos prazeres que militam na nossa carne, porque nós queremos fazer aquilo que nos agrada. Aí ele vai dizer, vocês cobiçam e não tem nada. Vocês se matam, vocês vivem de inveja e vocês não conseguem obter nada. Vocês vivem a lutar, vivem a fazer guerra, mas vocês não conseguem nada porque vocês não pedem. Então isso aqui é um fato, né? Aquele problema que a gente fala lá, que o irmão matou o outro, na verdade não foi de forma literal, mas é quando eu digo aquele para ali, aquele irmão para mim morreu. Então existe o problema porque quer algo, deseja algo e fica aquele mal-estar dentro da igreja. Aí ele diz, pedis e não recebeis. Lembra que eu falei naquele texto, eu acho que foi sexta-feira, se não me engano, ou foi quinta, sobre o pedir e recebereis. E aqui Tiago está dizendo, pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal. Pediu para esbanjar, para só satisfazer o seu prazer. E aí ele vai caracterizar esse tipo de crente com alguém que é infiel. Ele diz infiéis. A postura que vocês têm tido é uma postura totalmente equivocada. Vocês têm amado o mundo. Ele diz que a amizade, vocês não compreendem que a amizade do mundo acaba se tornando automaticamente uma inimizade contra Deus. E tem um versículo que diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí o reverendo Augusto Nicodemos diz, e se Deus for contra você? Então, aqui o que está dizendo é isso. Muitas pessoas, Deus é por mim, quem é que vai ser contra mim? E se bate no peito e se orgulham por causa disso. Mas a questão é, e se Deus for contra você? Se você tem vivido exatamente dentro desse contexto aqui, contexto de fazer problemas, de criar guerra, criar contenda, de ficar fazendo as suas petições só para o seu bel prazer, só para alimentar o seu ego, se você tem obtido uma amizade muito grande com o mundo, e lembre-se, o que é amizade com o mundo? É ter uma parceria, como diz lá em Salmo 1, é o que ouve o conselho dos ímpios, os que se detêm no caminho dos pecadores, aqueles que se assentam na roda dos escarnecedores. Isso é ter amizade com o mundo. É sentir prazer com as coisas que o mundo está oferecendo. E ele diz, olha, se você quiser ter amizade com o mundo, saiba que você se torna automaticamente meu inimigo. E lá em 1 João, diz o seguinte, que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O que aqui está querendo dizer? Está querendo dizer, não é que Deus deixou de lhe amar. O que está querendo dizer é que quando você ama o mundo e as coisas que há no mundo, você está dizendo para Deus que você não ama a Ele. E quando eu não amo a Ele e amo o mundo, eu me constituo nesse exato momento inimigo de Deus. E aí eu volto a dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas a questão é, e se Deus for contra você? Você já imaginou ter Deus como seu inimigo? Então isso é algo que nós precisamos atentar, e é mais ou menos isso que Tiago está dizendo. Olha, não adianta. Não existe esse negócio de crente mundano. Ou é crente ou não é crente. Não existe crente mundano. Se você está amando o mundo, você se constitui inimigo de Deus. E aí fica o alerta. Imagine ter Deus como seu inimigo contra você. Aí ele vai dizer o porquê. Ou supondes que em vão, afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que faz habitar em nós. Então existe o Espírito Santo habitando na sua vida? Então, meu amado, cuidado. Eu não posso ter outro amor. Eu não posso me apegar e amar mais a coisa que o mundo está me oferecendo. Eu não posso mais ter um relacionamento extraconjugal com o mundo.
Você pode ver que no Antigo Testamento é muito utilizado essa ideia de adúlteros, né? O povo de Deus era tido como um povo adúltero quando eles começavam a se desviar de Deus, a adorar outros ídolos, a fazer o que as nações pagãs faziam. Então Deus chamava esse povo de adúltero. O noivo chamando então o seu povo, a sua noiva, de adúltero. A ideia é mais ou menos essa. Como é que você diz que me ama? Você pede para mim as coisas, mas você tem feito mal, você tem me traído, amando o mundo, tendo um relacionamento extraconjugal com o mundo. Quando nós falamos a ideia que nós somos a igreja, né, a noiva, a nossa concepção de noiva é o seguinte: não, eu sou noivo, eu tenho aqui um acordo, né, com o meu noivo, mas que esse noivado pode acabar e pronto, não existe problema nenhum. Mas dentro do conceito judaico, dentro desse conceito, o noivado era um casamento. O noivado já era o casamento em si. Só faltava se concretizar com a festa. Então, quando Deus nos diz que nós somos a sua noiva, Ele está dizendo que nós já temos um relacionamento firmado. E quando eu tenho algo com o mundo, quando eu tenho essa intimidade extra com o mundo, quando eu tenho declarações de amor, ou recebo declarações de amor do mundo e recebo, eu estou automaticamente me colocando como uma mulher adúltera, né? Sendo a noiva adúltera contra Deus. E Ele está dizendo: eu tenho zelo, quem habita em vocês é o Espírito Santo. E se o Espírito Santo habita em vocês, se nós somos um, nós não podemos mais ter nada, nenhum acordo com o mundo. E aí ele diz: pare com isso, se humilhe. É o apelo então do Deus amoroso. Aqui ele mostra a sua graça. Se arrependa, volte-se para mim. E ele diz aqui: sujeitai-vos portanto a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus. Olha aqui a graça. Volte para Deus e Ele vai chegar a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. Vós de ânimo dobre, aquele que sabe: pai, não sei se eu amo a Deus ou se eu amo o mundo. Pare com isso, limpa o coração. E ele continua aqui dizendo: lamentai, afligi-vos, chorai. E ele diz: pare de se alegrar com o mundo, ó, converta o vosso riso em pranto. Pare de se alegrar com o mundo, converta a vossa alegria em tristeza. E aí ele termina dizendo: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Aqui é um apelo daquele marido que diz: olha, venha, se arrependa e eu vou te receber de volta. Então aqui é uma lição maravilhosa de um relacionamento de um Deus amoroso e gracioso, que ama a sua igreja, mas que não pode aceitar, não pode tolerar, não pode fazer vista grossa quando a sua igreja está tendo um relacionamento errado. Então qual é o nosso papel? Está aqui dizendo de forma muito clara: corta esse relacionamento com o mundo. Não tenha prazer mais com o mundo. Eu sempre digo, o mundo oferece coisas maravilhosas. Pecar é bom. Se pecar fosse ruim, ninguém pecava. Pecar é bom demais, porque o que é o pecado? É a concupiscência da carne, é a soberba da vida e é o desejo dos olhos. É aquilo que eu desejo, é aquilo que eu cobiço, é aquilo que me engrandece, que eu vou ter. O mundo está lá para me dar. Então o mundo vai me dar aquilo que eu estou desejando. Por isso que pecar é bom. E aí ele diz: pare com isso. Te purifica. Lava-te. Se arrepende, te humilha, deixa de ser orgulhoso. Com Deus nós não perdemos nada. Lembra lá quando a palavra de Deus diz: aquele que quer ganhar tudo vai perder. Aquele que quer ganhar a sua vida vai perder. E aquele que perde a sua vida por amor de mim ganha. Então não adianta.
Não adianta termos relacionamento com o mundo, porque nós vamos perder. Porque nós teremos Deus como nosso inimigo. E na verdade, quando diz isso, está dizendo: olha, se você está amando mais o mundo do que a mim, você está dizendo para mim que você não é um salvo. O que você está dizendo para mim é que, na verdade, você nunca foi salvo. E quando ele dá a ideia que resistir ao diabo e ele fugirá de vós, então quando você pega o ímã, ele tem um lado que atrai, e quando você vira, ele fica, não consegue encostar um no outro. Você tenta, né, e a força ela vai contrária e você não consegue encostar. Essa é a ideia do resistir aqui dentro desse versículo. É a ideia que você está virado. Então, por mais que queira chegar perto, você está olhando para Deus, não consegue. Ele não consegue se aproximar. Ele fica lá, há uma rejeição, há uma resistência. E ele não consegue se aproximar de você. E o que vai acontecer? De tanto tentar, ele acaba desistindo. Então, amados, nós não perdemos nada quando nos aproximamos desse Deus ciumento. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, vai dizer que o amor não arde em ciúmes, né? E a gente fala desse ardor em ciúmes, dentro do texto, é aquele que está fervendo de ciúme. É aquele amor sufocante, né? Que ninguém pode fazer nada, aquele ciúme que faz mal. O ciúme de Deus é um ciúme santo, é um ciúme zeloso, é um ciúme que está tendo atenção, ele está tendo um cuidado. Então considerem essas palavras de Deus para a nossa vida. A ideia de que não fiquem olhando para o mundo. Não olhe para o mundo não tem nada, olhe para mim. Olhe para mim. E por mais que o mundo tente, Satanás tente se aproximar de você, ele não vai te atingir. Porque vai haver uma rejeição. Eu vou lhe proteger. É aquela história lá, né? O namorado se abraça com a namorada e se ele fica olhando. Se tem alguém olhando, se tem alguém aqui tentando flertar. Então existe uma proteção. Então a ideia é, quando nós nos voltamos para Deus, Ele está olhando. Ele está nos protegendo. Ele impede que Satanás se achegue e nos faça algo. Então, meus amados, nós não perdemos nada. Agora temos que ter uma posição. Temos que ter uma postura de uma noiva fiel. Qual é? É nos arrependermos. É reconhecermos este erro. É nos desvencilharmos de qualquer relacionamento com o mundo, de qualquer flerte com o mundo, nos distanciarmos, colocarmos o nosso coração diante do trono da graça de Deus, nos arrependermos dos nossos pecados, nos humilharmos. Que coisa maravilhosa, né? A humilhação diante de Deus sempre resulta em bênção. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. Ele faz isso. Aflige-se, chore, lamente. Muda aquela alegria do mundo, tira, começa a sentir pesar. Começa a sentir tristeza. Eu traí o meu Senhor. Spurgeon diz que eu jamais vou ter algo com aquilo que matou meu Salvador. Eu jamais vou ter alguma relação com o pecado, porque foi o pecado que matou o meu Senhor, o meu Salvador. Então comece a colocar isso no coração. E aí ele diz no versículo 10, humilhai-vos na presença do Senhor. Chega diante de Deus mostrando a tua necessidade. Senhor, me perdoa. Fiz o que era mal. Salmo 51, a oração de Davi. Pequei contra ti somente pequei. Fiz o que era mal diante dos teus olhos. Já não sou digno nem de ser chamado teu filho, como o filho pródigo diz. Mas eu preciso da tua graça. E aí então Deus vem com a sua maravilhosa graça, lhe dá novas vestes, coloca o anel e lhe recebe de braços abertos. Lhe dá de novo as honras de ser chamado filho de Deus. Lhe dá toda a proteção, todo o cuidado. Então não perdemos nada. Com Deus nós nunca iremos perder. Nós somos mais que vencedores. O mundo está perdido.
É o que continua dizendo lá em 1 João. Tudo que tem no mundo, tudo que o mundo tem para oferecer, se acaba. Inclusive o próprio mundo vai se acabar, vai ser destruído. Os elementos da terra vão se desfazer, como diz 1 Pedro. Então o mundo não tem nada que nos dê nada sólido, nada eterno, nada vantajoso. As alegrias do mundo são passageiras, o amor do mundo é passageiro, as coisas que o mundo dá é passageiro, os bens materiais, tudo que dá, honra, status, tudo é passageiro. Mas com Deus tudo é eterno. Se você for colocar numa balança, está perdido. As coisas de Deus sobressaem, são eternas, são maravilhosas, são abundantes, são sempre para o nosso bem, visa sempre nos edificar, visa sempre o nosso melhor. Então para que eu vou ter alguma coisa com quem não pode me dar nada? Ou com quem vai me dar só prazeres transitórios, passageiros, inúteis? Então que nesta manhã haja então no nosso coração esse desejo de cortarmos qualquer relacionamento com o mundo, qualquer coisa que nos alinhe, que nos faça ter alegria com o mundo, cortarmos isso e nos voltarmos para Deus humildes, tirar o sorriso besta do nosso rosto porque usufruímos alguma coisa do mundo e colocarmos então o semblante de choro, de arrependimento, nos humilharmos diante do Senhor, nos colocarmos à disposição dele, receber a sua graça e ele então se achegar a nós e assim um Pai amado vem, nos acolhe com seu amor e nos dá então da sua graça novamente. Então que essa manhã, que esse começo de semana seja um tempo de reconciliação, de purificação, que fique então esse aí o nossa tarefa de casa de hoje, que seja então isso, purificarmos as nossas mãos, purificarmos o nosso coração, nos humilhando diante de Deus e recebendo dele a sua maravilhosa graça, esse Deus zeloso, esse Deus que cuida de nós, porque dentro de nós habita o Espírito Santo dele. Que Deus então nos abençoe essa manhã maravilhosa, começando mais uma semana. Então vamos orar a Deus, vamos pedir que Ele possa nos abençoar, vamos pedir perdão pelos nossos pecados e que Ele nos purifique, nos perdoando. Vamos orar. Senhor nosso Deus e amado Pai, te rendemos graças, Deus querido, por mais um dia. Te louvamos, Senhor Deus, te adoramos, porque só o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Te agradecemos, Senhor Deus, porque no teu infinito amor e no teu cuidado, o Senhor sempre nos chama de volta para nos amparar, Senhor Deus. Mas o Senhor quer que voltemos com um coração sincero, que voltemos humilhados e nos humilhando diante de Ti, reconhecendo, Senhor Deus, que a Tua graça é melhor que a vida, reconhecendo que qualquer coisa nesse mundo se perde diante do Teu amor e reconhecendo que o Teu perdão é suficiente para a nossa vida. Então nos perdoa, Senhor Deus, perdoa os nossos pecados, nos traz de volta ao primeiro amor, Senhor Deus. Se tem alguém que tem andado distante, que tem alguém que tem vivido, Senhor Deus, se alegrando com as coisas do mundo, que nessa manhã, Pai amado, possa voltar, tirar esse sorriso dos prazeres do mundo e vir, Senhor Deus, realmente triste, reconhecendo que ofendeu a um Deus de amor. Que o Senhor derrame a sua graça na sua vida, que haja arrependimento sincero e a volta aos teus braços, Pai. Te agradecemos, Senhor Deus, por tantas coisas que o Senhor já tem nos proporcionado, inclusive essa oportunidade de reconciliação, de purificação, Pai. Nos abençoa no restante do nosso dia, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que te oramos e agradecemos. Amém, aleluia e amém. Que Deus abençoe a todos vocês, meus amados,
e até mais tarde, às 18 horas, possamos estar juntos novamente, meditando um pouco na palavra de Deus, novamente sendo enriquecidos e agradecidos por ela. Quero dizer para todos vocês que desejo que haja realmente nessa manhã